Ouvindo e vendo. Ah, beleza, beleza. Então, ok, agora tá normal aqui. Então, é que antes, como a gente tava na sua sala de gravação, não sei o que tava acontecendo, mas sempre que eu botava para gravar, aí a minha tela sumia para você. Não, a sua tela sumia para mim. Daí é por isso que eu criei essa nova sala. Então, beleza. Eu vou me apresentar, daí depois você se apresenta. Então, opa aí, pessoal, bem-vindos sempre ao podcast. Meu nome é Lourenço Brasato, estamos aqui com a Adriana Moreira. Adriana, fala o que tu faz pro pessoal, quem que você é, e daí a gente começa a conversa. Tá. Eu sou Adriana Moreira, eu sou formada em artes visuais em Limeira. Eu tenho pós-graduação em saúde mental e atenção psicossocial, diagnóstico em psiquiatria e estou fazendo minha segunda faculdade de terapia ocupacional. Eu me formei em artes e aí eu dava aula de teatro no SESI. 2 anos eu dei aula de teatro no SESI. Depois eu acabei caindo lá no Bezerra. Assim, para mim foi um susto, foi uma surpresa, porque a minha ideia era fazer artes e trabalhar com criança ou em escola, não parar num sanatório, vamos dizer assim, né? E por fim, quando eu pensei em sair de lá para começar a dar aula em escola, eu ganhei uma pós-graduação e eles foram me dando outros cursos, né? E eu fui ficando. Hoje faz 12 anos que eu tô lá já. E eu amo. Que da hora! Ah, tá do Serra? Ah, que legal! Que da hora, acho que é uns 2 quarteirões da minha tia, se não me engano. É, da hora, da hora. Cara, e me diz uma coisa, assim, né, eu tava lá falando com a minha mãe, né, sobre isso e tal, e daí ela falou que a galera hoje em dia não chama mais de hospício, né, mas que não deve mais se chamar de hospício, e sim de hospital psiquiátrico, até por conta que o hospício tá muito naquela de hospício, os caras malucos, só tem cara maluco lá, sabe? Hospício, só tem gente doida, aquela galera que pega cocô e joga na parede, tá ligado? Só tem esse tipo de pessoal. O que você acha? Hoje em dia ainda chamam de hospício? Ou. Não, já mudou bastante. É mais mesmo saúde mental, né? Mudou, a forma de tratamento mudou muito. Assim, quando eu entrei lá, já não era tratamento de choque, camisa de força, essas coisas não tinha mais. Mas teve há muito tempo atrás, né? E agora mudou bastante, a gente trata de álcool, droga e psicótico. Então tem um pouquinho dos mais atrapalhadinhos, vamos dizer assim. Mas é bem menos, entendeu? E é bem menos radical do que as pessoas pensam. Que as pessoas acham que pensam que entrar lá, pronto, vão agarrar, vai rasgar dinheiro, vai comer merda. Não, comer merda eles comem. Mas, assim, não é tão radical assim, sabe? Eles são muito bonzinhos. Tem uns que são foda. Desculpa, mas tem uns que são foda. Mas não é mais assim também hospício. Realmente esse termo já era. Cara, mano, que legal, eu já tinha visto sobre isso, que os remédios e coisas do tipo meio que substituíram, né, a camisa de força. E até por conta que, cara, qual que era a necessidade de dar choque nos pacientes? Tipo, eu nunca entendi isso. Qual que era a necessidade da galera de ir lá e dar choque nos pacientes? Tipo, isso nunca fez sentido para mim. Então, pelas coisas que eu vi, assim, eles acreditavam que se desse o choque, a pessoa ia se curar, né? De algum distúrbio que ela tinha, tanto a esquizofrenia ou algum vício, tanto que eles achavam que ser homossexual era uma doença mental. Então, no caso, se eu der choque, a pessoa vai voltar a ser hétero. Cara, E a não gente fez. sabe que não é assim. Então, isso foi devido a muitos anos de estudo. Muitas pessoas foram vendo que isso não tinha cabimento. E os medicamentos, para algumas pessoas, fazem muito bem, sim. Para outras, acaba virando outro vício, né? Outra dependência. Mas eu acho importante. A maioria volta, porque assim, eu tenho muito paciente que vai e volta. Ou seja, eles fazem um tratamento de 30, 60 dias, depois eles vão embora e depois eles voltam. Porque eles acham que estão bom. Então, eles param de tomar remédios e acabam tendo surtos de novo e tendo que voltar para lá. Ah, mano, cara, e daí me fala uma coisa. Por exemplo, os remédios e coisas do tipo. Você acha que pode deixar eles, como que eu posso dizer, menos humanos do que eles, assim, menos humanos, por conta que a gente sabe que quanto mais remédio consumido, né, pior, isso varia para a pessoa, mas tem pessoa que pode ficar pior e tem pessoa que pode melhorar. E, por exemplo, eu tomava Ritalina, tá ligado? Eu tomava Ritalina. Mano, Ritalina era meio como se você tirasse minha alma do corpo, por conta que, mano, eu ficava
vontade de comer, eu ficava sem nada, entende? E daí eu queria saber de você, o que você acha sobre isso? E é todo dia que eles tomam remédio? Como é que funciona? Sim, é assim, a pessoa, quando ela interna lá, ela passa pelo psiquiatra, pela psicóloga, pela assistente social. Então, tem todo o manejo para dar esse tratamento para a pessoa. E tem remédios que realmente situam muito a pessoa. Assim, você vê, é da água para o vinho a mudança dela. Tanto de humor quanto personalidade, tudo. E na maioria das vezes é para o bem, sabe? Eu vi muita gente mudar assim, muito radical para o bem. Eu acompanhei também uma pessoa assim que foi de droga. Ela era uma mulher, quando eu entrei lá, uma moça, normal, uma morena, bonita, cabelo comprido, sabe? Super inteligente. E aí essa moça, ela entrou lá porque ela tinha começado a cheirar cocaína. E a mãe resolveu internar para ela não continuar usando. Então tá bom. Passou um tempo, essa moça foi voltando cada vez pior. Cada vez mais viciada da cocaína, ela foi pro crack. E assim foi indo, até que ela perdeu todos os dentes da boca dela. Ela emagreceu, assim, absurdamente. Ela não fala direito com você. Ela mudou totalmente, sabe? Ela tá totalmente esquizofrênica, ela tá sendo medicada, mas mesmo assim ninguém consegue fazer nada por ela. Sabe, a gente tenta, a gente dá risada com as coisas que ela faz, mas assim, é uma pessoa que eu vi durante esses 12 anos se degradar, assim, sabe? Foi muito estranho. Aquela louco de pedra existe, gente, existe louco de pedra. Ela é uma louca de pedra. Cara, e vocês também tratam ou ajudam pessoas que têm diagnóstico de psicopata e coisa do tipo? Ou não é com vocês? Não, às vezes acontece uns diagnósticos meio estranhos lá, sim. Só que daí eles encaminham, tem todo um outro processo. Mas assim, eu principalmente eu não tenho muito acesso a esses laudos. Eu sei o que eles me contam, eu evito ficar perguntando para me não rotular, entendeu? Vamos dizer assim. Mas, e porque assim, na verdade, eu dou atividade de artes para eles, né? Então eu fico com eles o dia inteiro, com os homens. O meu setor em especial é os homens. Quando eu entrei lá, eu atendia mulheres particular e os homens. E agora eu só tô com os homens. Então eu fico com eles das 9 horas da manhã até 5 horas da tarde. Com os Cara, 50 homens. meu Deus, mano. Cara, é perigoso, mano. Meu Deus, é perigoso. Cara, quando falaram pra você que você iria ser transferida só pra ajudar os homens agora, você sentiu algum tipo de medo, coisa do tipo, já que você ajudava mulheres, né, também? Não, porque assim, é que daí entrou outras monitoras, aí ficou uma monitora para as mulheres e uma para o particular. Mas eu até prefiro. Assim, nessa parte, os homens são mais tranquilos, sabe? São Uhum. bem mais tranquilos. Eu não tô Cara, te vendo, mas não, não tá agora me vendo? voltou. Ah, tá, tá. Agora. Então, Então, as mulheres, elas são muito intensas. Tanto que hum, lá é minoria. Vamos se dizer assim, vamos supor que tem 90 homens, tem, sei lá, 30 mulheres. Só que elas valem por 200 homens. Você não faz ideia. Elas são muito intensas, elas são muito mais malucas, elas são mais complicadas. uhum. E, cara, qual que é a pessoa mais jovem que vocês têm lá? Tem alguma, por exemplo, alguma idade certa? Poderia ter alguma criança lá que tivesse esse tipo de problema ou Não, não podia internar então lá criança? é só de maior só. Só as Ah, coisas mas de. mas pode internar criança se os países quiserem ou não pode acontecer isso? Não, não, lá a gente trabalha só com adultos mesmo. E Ah, tá. adolescentes, né? Uhum. Ah, cara, como, por exemplo, vamos dizer que tem alguém da minha família e tal, que eu falo, meu Deus, essa pessoa é muito maluca, né? Daí eu vou lá e eu falo, beleza, eu quero internar essa pessoa. O que a pessoa teria que ter para ser considerado louca? Ou como eu posso falar? Como que é insuficiente de cuidar de si mesma? Acho que é alguma coisa assim. Como que alguém pode ser classificada Interditar como. alguém, você quer dizer? Hã? Seria interditar alguém ou internar só? Internar mesmo. O que a pessoa Então, teria que ter para ser considerado louca? tá, ela tem que ir no CAPS, né? Primeiramente no CAPS da nossa cidade aí. Lá eles vão fazer um diagnóstico e vão te encaminhar para internação. Aí lá você vai passar pelo acompanhamento com o psiquiatra, com a equipe toda, e eles vão te dar um CID.
Mas antigamente era pior porque era assim. Vamos supor, eu quero te interditar, então eu vou te levar pro Bezerra e nunca mais vou te buscar. E aí você ficava morando lá. Eu tive pacientes, eu tenho um paciente que ele tá lá há 13 anos. Meu 13, Deus. 12, quando eu entrei, ele já estava lá. Porque eram os moradores, vamos dizer assim. Que antigamente o pessoal pegava esse povo e escondia da sociedade, né? Então colocava nas clínicas, deixavam lá e pronto, até morrer. E antigamente podia isso. Hoje em dia não pode mais e criaram as residências terapêuticas. Então eles tiram esses moradores das clínicas e dão uma casinha, que é a verba dessa casinha é a aposentadoria deles, é o benefício que eles têm. Então eles têm essas casinhas aqui em Rio Claro, tem acho que em 2 lugares. Em Araras tem 3. São várias residências terapêuticas que tem espalhadas. E aí fica essa galera lá com uma cuidadora, então eles têm a casinha deles, a cama, o guarda-roupa, tudo bonitinho. Como se fosse uma república, vamos dizer assim. Só que se pessoas que têm essas deficiências. Cara, mano, e me diz uma coisa. Quantos pacientes, assim, que vocês têm? E tem algum, como que eu posso dizer, um teto máximo, assim, de pacientes que não pode passar? Como é que funciona? Não. Tem um. Vamos supor, esse mês a gente vai pegar, sei lá, 100 homens. Então vai e acolhe esses 100 homens, e conforme vai dando alta, vai vindo mais, e é rotativo, entendeu? Deus, Então, cara. assim, nunca fica sem paciente, vamos dizer assim. Sempre tem pessoas indo e voltando. Olha, de um monte de paciente que eu conheci, eu falo até que o meu Facebook parece um CAPS, que só tem paciente, sabe? Peraí, só um pouquinho. Oi, amor. Um intervalo. Oi. Vai lá com a vovó. A mamãe já volta. Pronto. Beleza. E, cara, e me diz uma coisa. Por exemplo, você que trabalha lá pode interagir com os pacientes fora do horário de trabalho? É que tem lugares que não pode, né? Então, eu tenho muitos que eu converso no Facebook, no WhatsApp. Teve uma paciente minha que ela foi embora pro Peru. E ela ficou lá mó tempão, ela ficou super bem lá. O quadro dela era de depressão. Então, assim, chegou a ter sofrer lá um pouco, porque ela não tem tratamento, né? Lá não tem CAPS, lá não tem medicamento, lá não tem nada disso. Então, ela ligava para mim de madrugada e a gente conversava. E até que ela resolveu voltar pro Brasil, porque ela estava sofrendo muito lá. Então, a gente acaba criando certos vínculos, né? Porque, pô, faz 12 anos, eu acabo ficando mó tempão com eles. A gente eu passo mais tempo junto com eles do que com meus familiares, vamos dizer assim. Então a gente cria assim um vínculo. Mas assim, sair do hospital e sair com algum deles, se encontrar com algum deles, isso eu nunca fiz. É mais por telefone mesmo, às vezes vão lá na frente me visita, sabe? Uhum. Legal, mano. É que, tipo assim, eu não sei por quê. Mas, por exemplo, a galera sempre associa hospital, né? Hospital, mas... Peraí, deixa eu só raciocinar aqui, desculpa um pouquinho, é que eu acabei de comer, daí pra mim tá um pouquinho foda. Então, peraí, eu vou abrir aqui, é por conta que aqui tá muito calor, mano. Meu Deus, Tá. eu tô... Eu tô nervosa também, eu tô até tremendo já. Cara, é por isso que eu tô um pouquinho lento. Meu Deus do céu, mano. É que aqui é uma caixa, tá ligado? É um quarto onde eu deixo tudo fechado. E daí não dá. Daí fica aqui ring light na minha cara. Daí, meu Deus, me ferro. Então, mano, pra esses... Pra hospício, eu vou chamar assim por conta que é mais fácil, tá? Mas, então, pra hospício e coisas do tipo, as pessoas sempre associam essa parada de pessoa louca, maluca, como eu falei lá no começo. E daí, como que hoje em dia eles estão fazendo para mudar um pouquinho dessa imagem? Por conta que a galera tem ainda aquela imagem de, meu Deus, se eu entrar no hospício, eu vou ter que usar uma camisa de força, e os caras vão lá e vão ficar me drogando o tempo inteiro, até eu perder minha humanidade e não ser mais eu. Entende? A galera tem essa imagem, né? Então, como que tá Tem, sendo? não, ainda tem. Ainda tem até do Bezerra, eles têm isso, né? A gente está tentando fazer mais eventos, a gente quer ver se consegue fazer uma casa aberta, quem sabe futuramente, para as pessoas tirarem um pouco isso da cabeça, essa imagem. A gente faz as festas, a gente divulga, para as pessoas verem que não é tão assim. Não vou falar para você que não tem um doidinho aqui, outro ali. Você vai ver, entendeu? Eu acho tudo tão natural que eu não me assusto com nada, entendeu?
Mas a gente sempre tem que estar esperta, não dar as costas, tomar cuidado com a ferramenta, porque pode sumir, pode acontecer alguma coisa, entendeu? Então é bem complicado. Igual ontem aconteceu uma coisa, eu dei risada. O paciente falou assim, Adriana, eu quero fazer um paraquedas de barbante. Eu falei, mas como fazer um paraquedas de barbante? Porque se eu tropeçar, eu não caio, eu puxo o meu paraquedas. Eu vou poder beber na rua e usar o meu paraquedas, e eu nunca mais vou cair. Aí eu falei, porra, cara, sabe, é umas situações que não é pra rir, tipo, pô, o cara tá fora da casinha, mas eu não aguento, entendeu? São coisas assim que a gente trinca. Os caras olham pra cara minha e falam assim, meu, como é que você aguenta? Você toma remédio? Eu falei, não, não tomo remédio. E é verdade, eu não tomo remédio, tá? Mas assim, gente, são muitas histórias legais, histórias tristes. Teve histórias de vitórias também, gente que foi em depressão e conseguiu sair, sabe? Que deu uma volta por cima bonita, que eu vejo, tem foto, eu sigo. A gente tem bastante contato, assim. Tem um pessoal bem legal. Mano, que legal. Você me falou lá, né, que tem gente lá que come cocô. Foi o que você me falou lá? Ei, menino. Nossa, deixa eu te contar essa. Quando eu entrei lá, o meu primeiro dia de serviço, eu fui no portão, assim, tinha um portãozão, uma grade. Aí eu vi uma moça com as mãos cheias de sangue. Eu falei, moça, você se cortou onde você se machucou? Ela falou assim, não cortei, eu estou menstruada. E começou a chupar aqueles dedos nojentos de sangue. Cara, eu passei muito mal. Foi a coisa mais nojenta que eu vi. Foi a coisa mais nojenta que eu vi. Tá bom, beleza, isso no primeiro dia. Aí, depois de uns 3 dias, um paciente vem falar comigo com a boca toda suja, marrom, assim. Eu falei, Rubens, o que é isso na sua boca? Aí ele falou, são fezes. Eu falei, são o quê? Ele falou, é merda. Mas não é a minha, viu? Eu falei, quê? Aí ele falou, não, foi assim, eu fui no banheiro e tinha lá e juntou com a que eu fiz e eu quis comer. Aí eu falei, pô, cara, você não tá falando sério? Ele falou, tô. Eu falei, então tá, agora você vai pegar, vai escovar seu dente, vai tomar uma água e nunca mais vai fazer isso, tá bom? Aí ele falou, tá bom. Aí ele foi e fez tudo que eu falei, sabe? Ó, o nome não é verdadeiro, tá? O nome é fictício, tá? Não, de boa. Mas, assim, isso daí foi na minha primeira semana. Eu falei, meu, eu não vou desistir por isso, entendeu? Só que são coisas que realmente mexem com o nosso estômago no começo ainda, né? São coisas bem brutais, assim. Sim. E depois a gente foi relevando. Teve um também, esse eu dei muita risada, que ele falou assim pra mim, te achei, né, sua vagabunda? Aí eu falei, quê? Aí ele falou, te achei, vagabunda. Olhou bem no fundo do meu olho e falou isso. Eu falei, pronto, agora eu vou apanhar. Aí eu falei, moço, você tá me confundindo. Aí ele falou, não tô te confundindo. Você era casado comigo e fugiu com um carteiro e levou as 2 crianças. Aí eu falei, não, você tá me confundindo, eu não tenho filhos, porque na época eu não tinha. Aí ele falou assim, sua vagabunda. O que é seu tá guardado. Mas, tipo, com muita raiva de mim. Daí eu falei, moça, e cadê as crianças? Aí ele falou, não se faça de tonta, você sabe muito bem onde que tá. Te encontro no juiz. E virou as costas e foi embora. E, tipo, ele encontrava no corredor e ele falou assim, vadia, cachorro. Tipo, ele me esculachava. Aí eu falei, gente, esse homem vai me pegar. Eu não virava as costas pra ele, porque eu tinha muito medo, sabe? Aí depois de muitos anos, muitas idas e vindas, ele descobriu que eu não era a esposa dele. Mas demorou pra ele acreditar que eu não era a esposa dele, sabe? E ele tinha muito ódio de mim. Participava das atividades comigo, tudo, mas ele tinha muita raiva. Meu Deus, mano, meu Deus. Era só você levar o carteiro lá e falar assim, então, carteiro, eu dormi com você? Daí ele falava, não. E daí você fala assim, então vai embora agora logo, antes que ele te mate. Esclarecer, né? Esclarecer. Mano, cara, isso é muito louco, velho. Isso é muito louco. Por conta que você falou lá que você viu lá o cara com a boca cheia de merda logo na sua primeira semana. E você falou, pô, eu não vou desistir por conta disso. Daí eu pensei, ué, porque ela viu o cara com a boca de merda, daí é por isso que ela não vai desistir. Tipo, qual que é o sentido? Que motivação é essa, cara? Não, porque é nojento, né? Você vê, tipo, a mina, Pô. né, nojento, depois o cara, e você fala, porra, vai ser todo dia isso? Porque você pensa que vai ser todo dia assim, né? Mas não. É tranquilo também, eles são bonzinhos, sabe? Eles se respeitam muito. Não, claro. E a gente tenta fazer o melhor por eles, assim, sabe? Sempre que muda a administração ou coisa assim, estão sempre procurando melhorar.
tentando desenvolver coisas diferentes também, sabe? Eles adoram. Até por conta que eles não podem acabar na monotonia, né? Eles não podem acabar sempre um dia após o outro. Por conta que daí, pô, os caras vão ficar, o quê? Vão ficar no tédio e vão falar, mano, a gente tá numa prisão aqui, tá ligado? A gente não pode fazer nada. E daí, obviamente, internaram a gente apenas pra gente ficar aqui que se dane. Daí tem que fazer coisa diferente. É quase como se fosse criança, né? Criança, assim. Exatamente. Cara, e me diz, eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça. Não sei porquê, do nada, assim. Eu falei, mano, eu vou ter que fazer essa pergunta do ar-condicionado pra ela, não sei porquê. Que é o seguinte, se tiver um ar-condicionado lá dentro, né, mano? Como que é pra regular a temperatura com tanta gente lá dentro e que provavelmente deve ter gente lá dentro que tem mais sensibilidade do que a outra, tá ligado? Como que seria isso? Como que seria pra regular lá? Por conta que tem gente que prefere frio, gente que prefere calor, e tem gente que provavelmente mataria alguém caso tivesse mais frio do que calor, tá ligado? Provavelmente teria isso. Então, como é que funciona? Não tem ar-condicionado. Tem um superventilador lá, mas é ligado mais no verão. Só que, assim, é disponibilizado as cobertas, as roupas de frio. Então, tenta deixar tudo em temperatura ambiente mesmo, né? E se a pessoa tiver muito frio, é agasalho, é touca, é tudo que você imaginar. Mas, assim, realmente é muita gente diferente, de todos os sentidos, todas as formas, todos os gostos. Mas a gente tem que se leva bem. Às vezes eu brinco com eles, falo que tipo, é um Big Brother. Só que só tem homem, falo pra eles, sabe? Aí eles brincam, assim, pô, verdade, né? Eu falei, vocês estão no Big Brother, é um ensaio, cara. Só não tem mulher. Porque eles são separados, né? Os homens ficam de um lado e as mulheres de outro. Uhum. Até chegou um tempo que a gente tentou misturar, mas não deu muito certo, sabe? Aí não rolou muito essa ideia. Cara, assim, eu vou ter que fazer a pergunta, mas por que não deu muito certo? Claro, se você quiser, se você puder responder, vai, porque eu não sei se daí, se você responder, o YouTube vai querer cancelar o meu vídeo, vai querer excluir ele, então toma cuidado aí com as palavras e com os acontecimentos, por favor. Não, assim, não deu muito certo, porque para fazer isso tinha que ter um número muito maior de funcionários para poder estar fiscalizando os homens e as mulheres para não ter relação sexual. Entendeu? Querendo ou não. Transar lá dentro, tipo, eles não estão fazendo nada mesmo, só vão estar transando. Qual é o problema? Por que será, né? Então, porque lá não pode transar. Lá é para você se tratar, sair bem, bonitinho, O sabe, amor, limpinho. tudo. O amor Mas tá... os romances acontecem, assim, tipo, através de cartas, que não sei como que eles pegam, porque a gente tenta atrapalhar os romances, né? A gente não quer deixar rolar. A minha função é atrapalhar o amor. Mas acaba acontecendo os escapes. Aí, quando era junto, não dava certo justamente por isso. Porque daí ninguém queria fazer mais nada, só queria ficar conversando para sair dali praticamente casado, né? E como a gente não tinha funcionário suficiente para estar fiscalizando isso tudo, aí achou melhor separar de novo. Aí mudou também a administração, aí a gente acabou mudando. Mas eu acho que é bem melhor assim, separadinho mesmo, quando tem festa junta, é bem mais tranquilo. Pô, faz sentido, por conta que daí vai virar uma casa de swing. Bem Swing. Tem pouco funcionário, ninguém tá fiscalizando. Então, né, mano, aí vai. Mano, e de noite? Como é que funciona a noite, por exemplo? Por conta que eu acredito que os caras não podem ficar lá sozinhos, né, e coisa do tipo. Então, como que funciona? Como que à funciona? noite eles jantam, no caso, os homens. Jantam às 5h30, aí eles somem, eles tomam banho, descansam um pouquinho, depois tem um chá da tarde, e às 10 horas eles já estão dormindo. Uhum. E as mulheres também é mais ou menos o mesmo horário, às vezes é meia hora antes, sabe? Aí eles ficam escutando música, tocando violão, jogando baralho, essas coisinhas assim. Mas aí tem toda uma linha confortável para eles, tem o sofá, a nossa sala de cinema que eu postei hoje no meu story, que a gente reformou, ficou a coisa mais linda. Então tem bastante coisinha para eles fazer, sabe? Ah, que legal, mano. Cara, você acha que o... Assim, vou entrar um pouquinho nessa questão de... um pouquinho na política, tá? E depois a gente sai. Você acha que o governo de São Paulo, ele investe muito
E a gente, na verdade, investe muito não. A gente sabe que o Brasil não investe em nada. Então, você acha que ele investe o suficiente para ajudar vocês na questão de tratar a galera? Ou você acha que eles são, tipo, ah, mano, vai, dá aí 2 centavos para eles e é isso? Como é que Ah, eu funciona? acho que eles deixam um pouco a desejar, assim, sabe? Eu acho que eles poderiam investir mais nessa parte, ainda mais que pós-pandemia, o número de depressão e suicídio cresceu muito, muito, entendeu? O consumo de álcool e de droga também. Então, é uma parte que tá fraca. Acho que eles deveriam investir nisso, porque, pô, saúde mental é importantíssimo pra gente, pra tudo. Tanto pra gente, quanto pros governantes e presidentes e coisa e tal. Eu acho que é bem falho mesmo nessa parte, sabe? Na cabeça de alguns, eu acho que assim, ah, foda-se, deixa morrer, entendeu? E não é bem assim, ah, tá louco, quer usar droga, então fuma até morrer, quer beber, então bebe. E não é bem assim. Porque chega uma época que você não usa mais as coisas porque você quer usar, porque seu corpo pede. Você tá doente. Eu já vi muito paciente meu falar que fumava crack chorando, que bebia chorando, entendeu? Chorando de verdade, porque chega uma época que você não consegue mais parar. E não é porque você não quer, é porque o seu corpo pede, entendeu? Você cria uma dependência muito grande. Eu entendo. Cara, que pena isso, mano. Que pena que a galera não investe o suficiente. Mas basicamente o mesmo pensamento do século passado, tá ligado? O problema é que hoje em dia a gente meio que disfarça com essa coisa de estamos tratando eles, só que daí os caras estão lá, os caras lá de cima, né? Que eu não vou dizer quem é, os caras lá de cima, eles falam, ah, estamos tratando, mas na verdade nem estão ligando, estão com o mesmo pensamento de antigamente, sabe? A única coisa que eles fazem agora é que, ao invés de ser descaradamente, eles mandam os caras lá só para acabar morrendo, eles agora falam, ah, vai por tratamento, sabe? E acabam não investindo nisso. Então, é assim que funciona. Infelizmente, é assim que funciona, né, mano? É que antigamente era assim, né, mano? Antigamente, a galera que eles queriam calar, eles mandavam pro hospício, fingiam que ele era louco, armavam esse tipo de parada. Isso aí, É. mano, é uma coisa que, meu Deus do céu, é uma coisa horrível. É uma coisa que eu não consigo nem falar. Tipo, o Barbacena é um grande exemplo disso, tá ligado? E daí, cara, me diz, uma das coisas que eu queria mesmo saber é como que foi contar para os pacientes lá sobre a pandemia, tá ligado? Sobre a pandemia. Eu acredito que deve ter pessoa lá que tem essa piração de ah, o mundo tá acabando, ah, o mundo vai acabar. Eu acredito muito que deve ter alguém com a piração de apocalipse. Em qualquer lugar vai ter alguém com essa piração. Não sei porque a galera tem fetiche com apocalipse, tá ligado? Então eu queria saber, mano, como que foi, mano? Como que foi contar pra eles? Ó, pessoal, então, tá passando por uma epidemia global que já matou 2 milhões de pessoas. Se usarem as máscaras, não terem contato com ninguém, pronto, estamos salvos. Daí é isso, entende? Como é que foi? Assim, na verdade, foi até mais fácil do que parece, porque assim, as pessoas que entraram, a maioria já estava sabendo dessa suposta pandemia. Então, eles viram a reportagem e não teve mais visita. Então, cortou a visita, não tinha mais visita, então ninguém de fora mais entrava no hospital. Só os funcionários, funcionário, álcool gel e máscara. E aí fomos informando, fomos tendo palestra, fizemos muita palestra para eles, sabe? Sobre os cuidados que eles tinham quando saísse do hospital, ali dentro mesmo. Eles lá não usaram máscara. Quem usava eram os funcionários que saíam e voltavam. Então foram 2 anos sem visita. Isso acabou com eles, né? Porque assim, a visita para eles é tudo. Não, Então claro. assim, a pessoa fica, sei lá, 60 dias lá sem visita. Então isso que foi mais complicado. Só que controlou bastante, sabe? Não foi muita gente que se contaminou, vamos dizer assim. Foi bem mais tranquilo do que parece. Mano, mas por que eles ficaram sem as máscaras e só os funcionários? Ah, até por conta Eles, de, sei lá, porque, eles, pode falar. porque eles não, porque eles não saíam. Ah, Então tá. a partir do momento que o paciente internava, ele passava por uma quarentena, foi feita uma ala de quarentena. Ficava na quarentena. Se não desenvolvesse nenhum sintoma e desse tudo certinho negativo, aí eles misturavam com os outros pacientes. Então tinha um funcionário certo para ficar na quarentena, o funcionário que ia ficar depois da quarentena. Então quem saía do hospital era só os funcionários. Os funcionários era máscara 24 horas, o tempo todo máscara, até aquele negócio lá de acrílico também, a máscara, negócio de acrílico e luva.
Então, foi assim. Por isso que não teve tantos casos lá dentro, sabe? E logo depois que veio a vacina, todos os funcionários foram vacinados e depois os pacientes também. Ah, mano, que legal, mano. Ainda bem, né, que foram vacinados e coisas do tipo. Foi. E as visitas, né? Eu acho esse assunto bem interessante, coisas do tipo. E eu queria saber, por exemplo, vamos dizer lá, né, que você, assim, você falou para mim, né, sobre a visita e parada do tipo, né, que seria da hora, daí, pô, da hora demais, eu acho da hora demais. Então, daí eu pensei o seguinte, mano, vocês podem fazer visita para quem não é parente, por exemplo, tour, vamos dizer assim, vocês podem fazer um tour lá pra galera que quer ver, coisa do tipo? Não. Então, a gente a gente aceita muito palestrante, voluntários. Vamos supor que você quer ir lá fazer uma palestra. Meu, a porta vai estar aberta para você, você faz a palestra, o tema que você quiser, a gente junta todo mundo. Se você quiser, eu quero fazer um dia diferente, uma gincana com eles na quadra. A gente pode estudar isso e pode estar fazendo para eles. Geralmente vai muito estagiário lá, de psicologia, assistência social, enfermagem. E assim, a visita geralmente é os parentes que vão. Agora, outro paciente, vamos supor, eu tô internada, tô namorando um cara lá dentro. Aí eu quero visitar ele. Não, eu não posso. Tem um tempo, entendeu? Para estar voltando. Mas, assim, a gente tenta juntar a comunidade, o pessoal, quem quiser ir lá, é sempre bem-vindo. Para estar conhecendo, a gente só se organiza e pode ir, sim. E tem uma lojinha também. Ah, tem uma lojinha? O que vende nessa lojinha? Tem uma recepção, tem uma lojinha que é a artesania do Bezerra. Então, as coisas que a gente faz nas oficinas volta, a renda, né, no caso, volta para o pessoal mesmo, para fazer festa, para comprar coisas para fazer bingo, para o cinema, porque a gente faz o cinema e a gente doa lanche para esses cinemas. Então, o que a gente vende na lojinha, a gente pega a grana e compra coisas para fazer lanche. Aí vende caixinha de MDF, vende tapete, cachecol, aceita encomenda de coisas também. Filtro dos sonhos faz bastante, pulseira. Mano, que da hora, mano. E eu com certeza vou querer visitar. Eu com certeza vou querer visitar. Só espero que não tenha ninguém comendo merda lá, mas acho que isso pra mim já tá de boa. Na verdade, mano, eu acho que assim, eu acho que se eu. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer, sei lá, eu vou lá, eu agendo pra uma semana. Mano, eu vou ficar na minha cabeça o tempo inteiro, eu vou ficar, mano, tomara que não tenha ninguém comendo merda, tomara que não tenha ninguém comendo merda. Mas, Não é, não, não, é mais do que parece, gente. Ó, faz 12 anos que eu tô lá, cara. Eu amo aquele lugar. Eu sei, boa. Não, eu sei disso. Não, é que eu ia falar que daí, na hora que eu visse alguém realmente fazendo isso, eu acho que eu nem ia ficar tão chocado assim. Obviamente que eu ia ficar chocado, mas nem ia ficar tanto. Afinal, eu já ia estar me preparando para isso. E, aliás, mano, me fala de uma coisa que eu achei bem interessante. Você falou do voluntariado, né, mano? Como que funciona o voluntariado? Por conta que, se vocês aceitarem voluntariado de verdade, pô, eu adoraria fazer lá. Eu adoraria ser voluntário lá um dia. Afinal, eu amo ser voluntário. Eu amo, fui voluntário em uma ONG por 3 anos. Eu acho da hora demais isso. Legal. É que foi na UDAM. Você conhece a UDAM, né? A UDAM fica lá perto. Então, eu fui voluntário lá por 3 anos. E, Ai, mano, é de lá que eu conheço, seu rosto não é estranho. oxe, É sério? de da eu já te vi na UDAM. Eu vi, o seu rosto era familiar, mas eu acho que foi da UDAM. Por causa que tinha aquelas festas lá do Arraial do Bem. É Arraial do Bem? As festas juninas da UDAM. Você já foi nessas festas juninas? Nunca fui, nunca fui. Então já era, então esquece. Mas eu acho que a barba faz eu ficar parecido com todo mundo, né, mano? Todo mundo que tem uma barba igual a mim, eu vou ficar parecido com todo mundo. Então, normal. Cara, mas como que funciona o voluntariado? Como que serve? Como que é para se inscrever? Como é que funciona? Então, a gente pode estar pensando num projeto, você pode entrar em contato com a gente e falar assim, olha, Adri, eu estou pensando em fazer um projeto com ele, sei lá, vai durar, vamos supor, um mês, aí eu quero fazer umas atividades na quadra. O que você acha? A gente faz isso tudo por escrito, tudo bonitinho, apresenta o nosso projeto e aí, se o nosso patrão aprovar, tá aprovado. Mas ele é muito gente boa, sabe? Então, meu, a chance dele aprovar é certeza já. Pô, mano, Tudo que é de
tudo que é de bom para os nossos pacientes, ele aceita. Ele é muito aberto nessa parte, sabe? Novidades, essas coisas assim, ele gosta muito. Ah, que legal. É que eu achei que voluntariado era mais para ir lá e cuidar dos pacientes, mas obviamente que não, né? Eu fui um pouquinho Não, é pra burro. gente fazer, não, é pra gente fazer alguma atividade com eles, no caso. A gente pode, sei lá, fazer um bingo, vamos supor. Ai, Dri, vamos fazer um bingo? Vamos. Ai, eu pensei na gente, sei lá, fazer um campeonato de vôlei na quadra. Vamos, vamos. Ai, vamos fazer, sabe, umas coisas assim, umas paradas assim? Uma palestra, um Então, dia diferente, um passeio. mano, eu acho que seria interessante fazer uma parada, tipo assim, de conversar com eles e escutar um pouquinho da história, tá ligado? Daí você conversa com, por exemplo, quem aqui gostaria de contar a sua história pra galera de casa que tá ouvindo? Daí talvez vocês ajudem o pessoal. Daí senta numa mesinha, eu e a pessoa lá, 15 minutinhos, daí eu falo, e aí, mano, como é que você tá? Como que você veio parar aqui? Eu acho que seria bem interessante isso, talvez no futuro. Muito interessante, a gente poderia até transformar isso num jornal, né? Um jornalzinho interno. Sim, mano, Um jornal. seria maravilhoso, seria maravilhoso. Depois a gente conversa sobre isso, mano. Realmente fiquei interessado em fazer isso, depois a gente fala sobre isso. Tá bom. Cara, aliás, mano, qual que foi, assim, um paciente onde... Assim, eu não sei se você vai poder falar, mas, assim, qual que foi o paciente onde você sentiu mais, como que eu posso dizer, mais medo, um pavorzinho, tá ligado? Você já teve algum paciente onde você acabou sentindo medo? Até por conta que eu acho que no começo, né, nas primeiras semanas, acho que é mais fácil de você sentir medo de alguém. Daí depois você se acostuma. Olha, medo. Eu acho que medo não. Eu já senti dó. Já teve paciente que eu cheguei na minha casa, assim, deitei, fiquei pensando, tipo, chorando de verdade, sabe? De você ficar triste com a história da pessoa, que você queria que ela tivesse um final diferente. E que, assim, às vezes o final da pessoa tá na cara, entendeu? Já teve pacientes mulheres também, que tinha uma que eu gostava muito dela. Ela era uma enfermeira, ela faleceu. Ela era uma enfermeira que virou interna porque ela conheceu um caminhoneiro. Esse caminhoneiro levou ela para o mundo das drogas. Ela começou a usar drogas, ela pegou AIDS. E aí ela acabou morrendo, porque ela pegou uma pneumonia. Ela ficou internada lá com a gente um tempo, mas eu peguei uma amizade com ela muito grande, sabe? Ela ficou 8 meses lá. E depois ela morreu. Descobri que encontraram ela morta, jogada numa vala, assim, sabe? Foi uma coisa bem, bem triste. E eu fiquei triste por ela, porque ela era uma mulher que ela tinha um futuro, tipo, promissor, entendeu? Só conheceu a pessoa errada na hora errada e fudeu com a vida dela. Aí desandou. Mas medo, não. E outra coisa também, eles protegem muito a gente, nós funcionários, sabe? Os pacientes mais centrados, eles protegem bastante. Respeitam muito também. Sim, sim. E também e é legal essa parada, por conta que os pacientes também, de uma maneira ou outra, também acabam sendo, como é que eu posso dizer, fazer um trabalho voluntário também, tá ligado? Por exemplo, vai lá, entra alguém novo, pô, os pacientes vão ser de extrema importância para esse novo paciente se adaptar, tá ligado? Então, eu acredito que, sei lá, vocês nunca tentaram, por exemplo, aquele paciente ali, eu acho que seria perfeito para ajudar esse paciente aqui que acabou de entrar para se adaptar ao local. Vocês fazem isso ou não? Agora sim, essa nova administração, ele dá oportunidade para os pacientes de estar lá dentro. Então, assim, ele deu oportunidade para 2 pessoas já na manutenção. Assim, acabou não dando muito certo, o moço precisou voltar para a cidade e acabou voltando. Mas ele dá bastante oportunidade, sim, para as pessoas. Ele acredita na melhora dos nossos pacientes. Então, eles dão essa oportunidade. Uhum. E, cara, quantos pacientes, assim, eu sei que vai ter aquela velha resposta de varia, eu odeio a resposta varia, eu odeio a resposta, pois a resposta é pra tudo, tá ligado? É pra tudo essa resposta. Então é o seguinte, mas quantos pacientes, em média, vocês têm que vão para casa depois? Sabe, que daí se cura, por ano, assim, tem alguma média? Como que funciona o processo para eles irem para casa? É só eu ir lá e eu falar, pô, beleza, você tá bem, beleza, você tá curado, pode ir. Eles têm que assinar alguma coisa? Como que funciona? Eles ficam lá de 30 a 45 dias agora, né? No caso, se for necessário, fica mais. Que é o período de adaptação do medicamento, tudo. Depois é analisado pelo médico, pela equipe.
E aí recebe a sua alta, mas tem que continuar o tratamento em casa. Tem que ir para o CAPS, tem que fazer todo um acompanhamento durante um bom tempo, entendeu? E o medicamento, muitas vezes, é para sempre. Vai diminuindo a quantidade, porque a pessoa tem que trabalhar e tem certos remédios que não tem como você tomar e trabalhar, né? Mas, assim, tem todo um suporte. E se caso a pessoa tiver uma recaída e for necessário voltar, ela volta e tá tudo certo. É muito raro, infelizmente, é muito raro pessoas que não voltam, sabe? Porque eles acham que, eu tô aqui, tô bem, já era, vou embora, não vou mais tomar remédio, não vou pro CAPS, não vou fazer isso. E aí não resolve nada, entendeu? É um tratamento que você tem que seguir, principalmente para quem usa droga, é um tratamento pro resto da sua vida. Uma pessoa adicta, ela é adicta e acabou, entendeu? Não tem essa de, eu fiquei um mês sem cheirar, eu vou voltar a cheirar. Não. Se você ficou um mês sem cheirar e voltar a cheirar agora, você vai cheirar 30 vezes mais. Não vai fazer diferença nenhuma. E aí o que acontece? Tua cabeça vai pirando, chega uma hora que não tem mais o que fazer. Que mesmo que você pare de usar droga, você vai ficar louco. O que a gente pode fazer é dar um remédio para amenizar depois que você ficar louco, mas não adianta você parar. Ou você para e fala, não, eu sou doente, continua o tratamento e vai, e tenta ter uma vida normal, ou a tendência é isso, entendeu? Ser rotativo, vai para o Bezerra, volta para o Bezerra. Hoje eu estava falando com um paciente, ele tem 28 anos. Ele tem 22 internações. Meu Deus. A gente ainda zoou, falou, então você se internou com 8 anos, metade da sua vida você passou em clínica. Aí ele deu risada, sabe? Mas eu falei, mas você tem noção que você passou mais tempo numa clínica do que na rua? Aí ele, gente, é que é difícil, coisa e tal. Eu falei, a gente sabe. Só que ele também não se esforça muito, entendeu? Não se esforça para ter uma coisa melhor. Ele acha que vai ser jovem para sempre, que é uma fase, daqui a pouco passa. Infelizmente, a gente sabe que não é bem assim, né? Mano, Gente... Cara, que pena, mano. E daí vem mais uma questão. Por exemplo, vamos dizer que o pessoal vai embora, né? Depois de, sei lá, 2 anos, né? 2 anos nem é tanto assim, né, mano? 2 anos nem é tanto assim. Ok, 2 anos. E daí, durante esses 2 anos, a pessoa ficou tomando remédio, né? Tomou remédio pra, sei lá, eles tomam remédio pra quê? Pra ficar calmo? Pra dormir? O que é? Para ansiedade, para esquizofrenia, né? Para um monte de coisas, assim. Principalmente para controlar a ansiedade. Com certeza. Acho que é bem difícil não encontrar alguém que tenha ansiedade nesse país, né? Daí é o seguinte. Daí ele tá tomando... aliás, eu daqui a pouco vou ter que tomar meu remédio também. Eu tomo remédio para ansiedade também. E é pra síndrome de... Não é síndrome, porra. Como é que é o mesmo nome? É aquela coisa de ansiedade. Qual que é o nome? É o crise de ansiedade. Tá. Crise, então. Daí é o seguinte. Foi mal, eu esqueço. É TDAH. Eu tenho TDAH, então é normal. Então, assim, né? Daí a pessoa pode ficar viciada, não pode ficar no remédio. A pessoa pode ficar viciada e na hora que ela sai, ela fala, o remédio estava me fazendo bem, o remédio de lá. Então eu vou ter que voltar para eu continuar tomando remédio e para ser uma pessoa melhor. Isso já aconteceu antes ou não? Então, tem o processo do quê? Do desmame também, que é feito na rua. Tipo assim, vai diminuindo o remédio aos pouquinhos, até chegar uma hora que a pessoa tá tomando, sei lá, só aquele ali mesmo para não escutar as vozes, vamos dizer assim. Tem também uma época que o remédio talvez não faça mais efeito. Então a pessoa tem que voltar para o médico analisar e ver qual outro remédio que ele vai ter que tomar. Porque chega um tempo que o remédio se toma tanto aquele remédio que já não causa mais nada, né? Cara, sim. Meu Deus. Cara, e como que você trata essas coisas que você vê, escuta, a mulher lá chupando sangue de menstruação, o cara com a boca de cocô, mulher que dá mamada em cachorro, como é que funciona? Como que é? A gente já vai ser mandado embora. Não, de boa. Eu apago aquela parte, fica tranquilo. Como que você trata essas coisas, mano? Como que funciona? Aliás, depois, tá? Se você quiser, daí você me fala, assim, as partes papagaio eu apago, tá? Fica tranquilo, eu não quero problema, não quero nada. Então, daí me fala, como que você vê essas coisas? Como que essas coisas, querendo ou não, mesmo que você esteja acostumado, não é normal. A gente sabe disso.
Então, como que tu vê isso? Eu acabo dando risada e falando, gente, sabe, tipo, não tem uma ação para tomar. Eu sei que era para não ter um lado profissional da coisa e sentar e conversar, falar, não é assim, mas não tem, né? Nessa situação, eu não consegui ser profissional. Eu trinquei, eu dei muita risada e ainda lembro, é uma história que eu não esqueço, eu contei para muita gente já isso. Eu Mano, achei muito bom. cara, eu entendo. Mano, eu acho que o meu ruim é quase isso, tá ligado? É quase dar risada. Mas quando eu escuto, por exemplo, aquela coisa lá do barbante, tá ligado? Do cara de paraquedas barbante falando que ia fazer. Mano, se fosse eu no seu lugar, eu ia tratar como eu ia tratar ironicamente. Eu ia falar assim, mano, genial, mano, genial, ótima ideia. Daí o cara vai lá, faz e eu que me ferro, tá ligado? Esse que é o problema, tá ligado? Porque eu não sei como tratar isso, então eu apenas trato como piada. Mas algumas coisas realmente não tem que tratar com piada, então, né? Fazer o quê, né, mano? Que acaba levando mais, assim, que eu deixo mais a parte séria, burocrática, pro médico mesmo, para equipe. A gente ali tá para descontrair, acaba criando claro. Mais afinidade e eles vão contando as histórias, assim, de um jeito que, quando vê, já saiu, já falou tudo. Cara, mano, e se você tentasse argumentar com essa mulher, tá ligado? Falando pra ela o quão estranho é aquilo que ela tá fazendo. Como que seria? Você não pode argumentar com os pacientes? Tipo assim, vamos dizer o seguinte: o paciente vai lá, ele bebe mijo. Eu tenho certeza que deve ter alguém assim. Eu tenho certeza que em algum momento você já viu isso. Então, eu tinha certeza. Isso é até um fetiche hoje em dia, não sei porquê. Ela tem fetiche beber mijo. Daí foi lá, Ela né? bebe, a do cachorro também bebe mijo. Meu Deus, Aí mano, o que ela não faz? eu vi ela pegando a canequinha assim, eu falei, o que é isso? Ela falou assim, minha urina. Você tá bebendo mijo? Falou, tu é minha, não posso? Eu falei, não sei, acho melhor não, né? Aí o xixi é meu, eu faço o que eu quiser. E sai brava, viu? Eu falaria, pô, é melhor a sua do que a minha. Então, vai embora, vai. Fazer o quê, né, mano? Cada um conhece seu corpo, né? Você conhece seu, mas você não conhece do outro. Então, você tá melhor do que aquele cara ali, ó, comeu algo que não é dele. É isso. É tipo isso, tá ligado? E, mano, e daí, cara, daí você não conseguiria argumentar com a pessoa, por exemplo, cara, a pessoa lá que bebe mijo. Você vai lá e você fala, mano, então, você não pode beber mijo. Daí ela foi falar assim, ué, por que não? Daí você fala, cara, o que eu respondo? Tipo, por que não? Tipo, sei lá, Não, eu... não, apenas não é. Daí ela fala, ué, mas é. Daí, tipo, não dá pra argumentar com essa galera, né, mano? Não dá pra argumentar que cocô foi mal pra saúde, porque, tipo, é meio que algo tão simples. Tu vai argumentar o quê? Vai falar da proteína do cocô, porque não é, porque é ruim comer? Não, você só vai ficar falando por que não, por que não, por que não. Não tem mais o que falar. Geralmente eu falo igual da urina. Eu falo assim, olha, melhor não, porque você tá desintoxicando, e você toma muito medicamento, e vai acabar te fazendo mal. E principalmente se cair direto no vaso sanitário, né? Porque daí vai misturar com outra urina e vai ficar uma coisa esquisita. Então a gente tenta fazer da forma mais lúdica possível. Porque às vezes parece que tá lidando realmente com crianças, então você tem que explicar. Ah, mas eu escutei vozes, as vozes mandou eu comer o cocô. Não, mas não é assim. Certas coisas você tem que ignorar. Fala pra gente, a gente passa pra enfermagem. Aí vão te dar um remédio, você vai parar de ouvir vozes. Então tem que ter todo um, sabe? Mas depois a gente fala, porra, ele comeu merda, entendeu? Cara, e você trabalhou um pouquinho, você trabalhou, né? Tipo assim, você fez faculdade nessa área de psicologia, né, mano? Nessa área de comportamento psicológico, não foi isso? Daí, então, daí eu queria te perguntar como que funciona essa parada das vozes. Por conta que, mano, essa parada das vozes é muito bizarra, tá ligado? Porque, tipo assim, você pode escutar uma voz falando pra você, ô Lourenço, você tá vendo aquele poste? Então, mano, transa com aquele poste, tá ligado? Tipo, do nada. O que seria essa voz que eles tanto escutam? O que ela é? Então, ela já é um distúrbio, já é esquizofrenia mesmo, né? Aí já é uma coisa um pouco mais séria, aí você tem que fazer um tratamento. Porque realmente essas vozes existem e elas te atormentam, tá na sua cabeça, né, no caso. Não Assim, existem fisicamente, mas tá ali. o que ela é?
entendi. O que ela é? Elas... Um distúrbio mental, é um probleminha que você tá tendo aí. Eu sei, mas E tem... é como se a doença, a doença não, como se o problema estivesse falando com você, tá ligado? Então, me fala, tipo, como que é isso? Que tipo de voz é essa? Por que eles escutam esse tipo de coisa? Ah, e aliás, existe esquizofrênico que escuta coisa boa? Por como que eu só vejo os caras escutando coisa ruim? Isso é verdade. Então, só que realmente a pessoa tem já a tendência a ser esquizofrênica, daí ela usa droga, que acaba deixando a coisa mais grave. E é onde você acaba misturando até um pouco da alucinação com a esquizofrenia e já não sabe mais o que é real e o que não é. Então, essas vozes acabam fazendo essa mistura. Eu tinha um paciente que ele escutava as vozes mandando ele se jogar. Ele falava, as vozes estão aqui, estão mandando eu pular. E ele estava andando, do nada ele pulava, ele se jogava no chão. Ele subia nas muretinhas e ele se jogava, entendeu? E aí eu falava, quando você estiver ouvindo elas muito fortes, você vem que a gente vai te dar um remédio. Aí levava ele lá à enfermagem, chamava o doutor e o doutor examinava, mas tem vozes que são muito fortes. E geralmente são esse tipo de pessoa que acabam se suicidando também, né? Ah, claro. Tanto faz essas vozes sumir. Tem também a pessoal que acredita que é espiritual. Né? Pô, mano, eu sei como é. Eu, no Instagram, eu conversei esses dias com um amigo meu que ele é xamã, ele é espírita e coisa do tipo, né? Daí a gente tava lá conversando. E daí eu fiz essa pergunta pra ele. Mano, eu falei, mano, então... Eu falei, cara, assim, eu não quero ofender você nem nada, mas como que a gente diferencia um médium de um esquizofrênico? Daí ele falou, mano, todo médium é um pouco esquizofrênico. Daí eu falei, ué, então como que você sabe que essas vozes que vocês estão ouvindo não é coisa apenas da sua cabeça, tá ligado? Daí isso é interessante de perguntar, tá ligado? É interessante. Já teve alguma vez... Mano, eu acredito que você lida assim, com um monte de pessoa totalmente diferente de todo padrão que existe na humanidade, né? Então, provavelmente, você já deve ter escutado nesses 12 anos que tu trabalha lá e tal, você já deve ter escutado alguma coisa envolvendo o fantasma camarada, espiritismo, alguma coisa do tipo, né? Alguém que incorpora, não sei lá. Então, você já escutou alguma história desse tipo? Alguém, sei lá, alguém falando com demônio, alguém... Não, eu já vi gente falando que tinha gente do lado e tava conversando no maior papo, sabe? E eu falava, com quem que você tá falando? Ai, com a pessoa que tá aqui, você não tá vendo? Não. E a pessoa tá no maior papo, assim, de andando e conversando, entendeu? O que tu faz nessa situação, mano? Sabe? Daí eu olhei e falei, meu, olha aquilo. Aí eu falei pra outra pessoa que tava junto comigo, outro paciente. Falei, meu, você tá vendo aquilo? Aí ele falou, tô. Ele fica o dia inteiro conversando com essa pessoa. Sabe, o dia inteiro. Só que a gente já não sabe. Falando eu pessoalmente, não sei distinguir o que é aquilo. E você acredita Eu acredito que é um ele espírito. tá Eu acredito. Eu sei que as pessoas lá falam pra mim que escutam muita coisas à noite também. E lá foi um hospital que já morreu muita gente, porque, pô, tem anos aquele lugar, né? É muitos anos. Era pior, tá ligado? Era antigamente. Imagina um hospício, sei lá, no começo dos anos de 1900 e pouco, por aí. Ah, não, eu acho que nem tinha, né, mano? Nem tinha lá no começo. Então, sei lá, vamos imaginar 1950. Pô, 1950 quase nem tinha pra tratamento psicológico. Não tinha nada. E eu analiso muito pelos filmes antigos que a gente vê, documentários sobre sanatório, essas coisas. Então, a gente vê que era um negócio meio sombrio, né? Bem tenebroso. E eu sou apaixonada por essas histórias de hospício e todas essas loucuras aí. Cara, mano, mas por incrível que pareça, é uma parada interessante, tá ligado? Essa coisa de true crime, né? Histórias verdadeiras de crime, é uma parada interessante, só que ao mesmo tempo é muito esquisito achar interessante esse tipo de coisa. É muito estranho, né, mano? Tipo, é muito estranho. Aliás, eu vi uma história também sobre hospício de uma mulher que ela foi investigar um hospício e ela ficou, sei lá, 10 dias, uma semana lá. E, mano, ela tava perfeita quando ela entrou no hospício. Ela saiu do hospício, meu Deus, a mulher tava ferrada. A mulher, mano, mulher tava ferrada demais, porque lá os caras
não deixavam a galera dormir, abusavam dos pacientes, né, mano? Tinha isso muito antigamente, abuso de paciente. Mano, inclusive, eu odeio fazer essa pergunta, mas como a gente já tocou nesse assunto, como que hoje em dia se previne esse tipo de coisa? Eu não sei se tu já pesquisou sobre isso, ou esse tipo de coisa de acontecer com os pacientes. Como que você previne abusos contra pacientes de acontecerem? Como é que os hospícios previnem isso? Por conta de que é difícil, né, mano? É difícil de você prevenir esse tipo de coisa. Eu vou falar pelo Bezerra. Assim, lá tem câmera, o hospital inteiro tem câmera, tanto para a segurança do paciente e do funcionário. Óbvio. Sim, o pessoal roda turno, eles têm também uma avaliação, que eles também, os pacientes mesmo, né? Fala dos funcionários, se está sofrendo algum maltrato ou não. Então, nessa parte, assim, é bem tranquilo, sabe? É bem seguro, vamos dizer assim. Não tá rolando nada, assim. Não sei no passado como que era, entendeu? Mas, assim, desde que eu tô lá, eu não tenho queixas. Isso é ótimo, parabéns. E quando foi em dia, assim, quando teve suspeitas de alguma agressão, de algum abuso, foi investigado o caso, vamos supor, um enfermeiro bateu em alguém. Então, eles investigaram o caso, apuraram todos os fatos antes de tomar alguma decisão, entendeu? Uhum. E aí, se fosse provado que realmente teve isso daí, aí eles mandam embora na hora. Mas nessa parte, assim, eles são bem rígidos. Mano, isso é ótimo, mano. Até por conta que quando você contrata alguém para trabalhar com pessoas, né, mano, você tem que estar bem. Tipo assim, antes da pessoa entrar, você tem que fazer um teste muito bom com ela, sabe? Você tem que fazer teste psicológico, físico, esse tipo de físico não, né? Físico nem faz sentido. Vai fazer o quê de teste físico com ela? Descer lá da cambalhota? Não! Você tem que fazer um teste psicológico. Físico nem faz sentido. Vai fazer o quê? A prova de fogo? Você tem que ver se você consegue resistir a um soco, coisa do tipo. Não faz sentido isso. Isso é teste físico, mano. Isso é teste psicológico para ver se você tá apto a isso, né? E daí, nas primeiras semanas do funcionário trabalhando lá, tem alguma vigia nele, assim, para ver como que é o comportamento dele nessas primeiras semanas? Tem isso ou não? Sim, passa por um treinamento com outra pessoa junto, né? No caso, um enfermeiro acompanha o outro, explica todo o trabalho, toda a função, pelo menos durante acho que uns 15 dias. Mas, assim, geralmente eles já trabalharam em outros hospitais, então já vem meio que com uma experiência, né? E o único cuidado, assim, que a gente não deixa esquecer, não vira as costas para os pacientes, entendeu? Porque você nunca sabe quem que tá com uma maldade ali, né? Coisa... Não, pode falar, pode falar. Não, é só isso. Continua. Não, eu ia perguntar o porquê eles resolveram tirar, assim, a camisa de força. Porque por mais cruel que fosse, né, mano, ainda tem aqueles pacientes extremamente violentos, né? Tem ainda pacientes extremamente violentos, aqueles pacientes que bagunçam a parada toda. E daí uma camisa de força bem que é, né? Às vezes, assim, efetivo por conta que dá remédio pro cara que você nunca vai conseguir. A menos que tenha uns 4 sem funcionar segurando ele e você abrindo a boca dele para botar o remédio lá. Então me diz, por que eles resolveram tirar a camisa de força? Que não tem mais. Então, porque assim, foi substituída, na verdade, por aquelas. Eles amarram na cama, mas é um pano que machuca menos. E só se o paciente estivesse se batendo, entendeu? Porque às vezes o paciente chega muito agressivo, ele pode se machucar. Então, são faixas de tecido, né? Que são amarradas no braço e nas pernas. Aí, no período dele se tranquilizar. Que é menos agressivo do que uma camisa de força. Tipo, não põe mais a camisa de força e joga num quadradinho. Não, eles colocam numa cama confortável, amarradinho, tudo bonitinho, dá comida na boca. Que legal, mano. Até o paciente ficar legal de novo. Cara, e como que funciona os banhos? Tipo, é vocês que dão banho neles? Como é que funciona? Não, eles tomam banho sozinho. Na maioria eles tomam banho sozinho. E aqueles que não conseguem dar banho, às vezes o próprio colega de quarto ajuda a tomar banho. Oh, isso é bom. Mas vocês têm que ficar de olho daí? Por conta que, né? Você nunca... Não, aí é separado, é dado uma trouxa de roupa, uma troca de roupa, toalha, sabonete, tudo certinho.
E aí a enfermagem tá ali vendo que eles estão no banho, tudo bonitinho. Mas não precisa ficar em cima deles assim, você tá tomando banho? Claro, claro. Eles fazem tudo certinho. Geralmente, os adictos e os alcoólatras ajudam os doentes mental. Eles cuidam, entendeu? A maioria das vezes eles adotam alguém ali que tem problema mental e cuida. É até bonito de ver, sabe, o cuidado que eles têm. Eles não maltratam, eles não humilham, eles não zoam porque a pessoa é especial. Eles cuidam. Eu acho isso muito bacana. Então é meio que todo mundo se ajuda, vamos dizer assim. Qual que é, assim, o caso mais comum que vocês têm lá dentro? É droga. Droga? Mas qual... O crack e o álcool. Ah, né? É que o crack é mais ferrado, né, mano? O crack é aquilo onde você entra e não consegue mais sair. Crack Então, só que tem assim, ó, os jovenzinhos que estão entrando agora, estão se internando agora, é pó. É tudo cocaína. Os meia-idade, né, os 30 para cima, é o crack. E os 40 para cima é álcool. Então, é essa a galera. E os doentes mental é geralmente quem usou muita droga. Então, é tipo assim, vamos supor que de 10 mental que eu tenho, 8 é porque usou muita droga na adolescência. Aí acabou ficando pouco, não parou, aí ferrou tudo, entendeu? E o resto é nascência. Cara, mas... né? É hereditário, é isso que eu ia te falar. Eu ia até te perguntar, mas problema mental não é hereditário? Não dá para você adquirir problema mental com o tempo? Tá. Com o tempo, com o consumo de droga, álcool, crack. Porque, assim, cada organismo é diferente um do outro e tem aquela... Pode ser genético também. Então, pode ser o quê? Sei lá, eu vou lá e cheiro 2 pinos. E eu fico louca. E você cheira 10 e não acontece nada com você. Entendeu? Então, é uma coisa que vai de organismo para organismo. E é aquilo que eu te falei. Chega uma época que não adianta mais você parar de usar droga. Porque daí já pifou tudo que tinha para pifar, aí não tem mais o que fazer. Aí já era. Que droga, né, mano? Que droga. Mano, vocês, assim, não sei se você vai poder me responder e tal, mas vocês perdem muitos pacientes com o tempo? Por exemplo, perder, eu quero dizer, meu YouTube não me permite dizer a palavra, então vocês perdem muito. É que, mano, não dá pra falar essa palavra no YouTube, senão o YouTube falar, meu Deus, ele enfia uma trolha no meu rabo de 30 centímetros e eu me ferro, tá ligado? Então eu só faço assim, ó. Vocês já perderam muitos? Tipo, tem vários que são perdidos anualmente? Então, olha, esse ano. Eu vou te falar do meu tempo que eu tô lá. Eu vi um morrendo engasgado na minha frente. Ele eu já achava. Deus me perdoe, mas eu já achava que ele estava morto, porque ele parecia muito um zumbi. Até pecado, mas ele era muito zumbi. Tem um filme que eu assisti que tinha um zumbi que era igualzinho ele. E ele me esperava sempre perto da minha porta, agachadinho assim. E olhava pra mim com aqueles dentão grande, amarelo e um zoião amarelo. E esse homem, ele saiu do refeitório uma vez, estava indo pro setor dele. E nisso ele caiu e começou a engasgar. E olhando pra minha cara. Eu fui e chamei a enfermagem. A enfermagem acudiu ele, tudo. Mas não foi por causa do engasgo. Deu outros problemas nele. Mas ele morreu olhando pra minha cara. Ele morreu olhando pra minha cara. Foi a primeira morte que eu vi. Não esqueça aquele zoião amarelo. Teve uma outra também que eu vi, ela tava tendo uma parada cardíaca. Eu ainda passei. Eu brinquei e falei assim, nossa, o que tá acontecendo? Tá morrendo? Aí eu passei, a hora que eu voltei, realmente ela estava morrendo. Ai, que merda. Ai, que merda, ela estava morrendo, ela morreu. Eu chorei muito, porque eu gostava dela também. Ela era uma das moradoras que tinha lá. Então fazia uns 30 anos que ela estava internada lá. Ela era querida por todos. E teve uma menina também. Ela eu fiquei com muita dó, porque assim, a primeira internação dela, ela era menor. Minto, ela estava já com 18, mas a mãe dela acompanhava ela ali. E aí ela tinha muita depressão, ela se cortava muito, ela era muito triste. E uma vez eu perguntei pra ela por que ela não queria, por que ela se cortava e queria tanto morrer desse jeito. Mas eu perguntei não profissionalmente, como uma amiga mesmo, sabe? Ela falou assim, Dri, eu não gosto da vida. É tipo assim, vou te dar um exemplo, Adriana. Eu falei, fala, do que você não gosta? Eu falei, eu não gosto de cebola.
Aí ela falou, o que você faz? Eu não como cebola. Aí ela falou assim, então, eu não gosto da vida. E por que eu não posso morrer? Tipo, não fui eu que pedi pra vir. Eu não pedi. Eu só quero morrer, eu não gosto. Eu falei, mas se sofreu... Sabe, tipo, o argumento dela, cara, me fez calar a boca. Aí ela falou, Dri... Ela falou assim, eu não gosto de acordar, eu não gosto de dormir, eu não gosto de nada, eu não gosto de namorar, não quero namorar. Ela não queria nada. Absolutamente nada. Ela só queria morrer. Tentaram amenizar ela durante vários anos. Medicamento, internação e tentativas de suicídio uma atrás da outra. Até que ela conseguiu. Com 22 anos ela conseguiu se enforcar. Aí eu perguntei pro irmão dela o que ele estava sentindo. Ele falou um alívio. Um alívio porque todo esse tempo foi a minha mãe lutando para salvar ela, a gente internando ela, e ela nunca quis viver. Meio que já deu pra perceber que vocês não iam conseguir, né, mano? Quanto que ela não queria, mano. E o pior é o que internação não vai dar em nada. Internação você só vai evitar o inevitável, tá ligado? E internação você só vai fazer ela odiar mais a vida ainda. Internação só vai fazer ela odiar mais ainda. E quando ela usou esse argumento comigo, eu falei, não tenho nem o que falar. O que eu vou falar dessa menina? Porra, realmente, quando a gente não gosta das coisas, a gente não faz. Não é? A gente tenta não fazer, né? Aí ela me vira e fala isso, eu falei, nossa, ferrou. Ela era super bonitinha, sabe? Ela morreu, acho que no começo desse ano. Você poderia ter respondido, sei lá, eu substituo a cebola por uma outra coisa. Daí pronto. Daí ela não ia ter resposta. Daí ela falou, pô, mas não dá pra substituir minha vida, né? Ou ela poderia... Agora eu não posso mais isso pra ela. Cara, mano, isso é triste, tá ligado? Por conta que ele, pô, é jovem, tá ligado? É jovem falando que não quer viver. E, pô, eu entendo, né? Eu já não quis viver por um tempo, né? Então, eu fiquei, acho que desde os meus 13 aos 18, torcendo pra eu acabar morrendo de algum jeito. Então, mano, cara, isso é muito triste. Esse pensamento é triste demais. Por conta que você se consome com isso, tá ligado? Você se consome com esse sentimento de, mano, eu não deveria estar aqui, sabe? E, mano, é triste, mas fazer o quê? Eu acho que você meio que também já tinha percebido que não ia dar pra ajudar. E, mano, ela tentou se desviver quantas vezes, assim, que não deu certo? Ela não conseguiu. Eu não sei te dizer exatamente, mas o irmão dela falou que foram muitas vezes. Ela não podia ficar sozinha de jeito nenhum. Ela não podia ir pra lugar nenhum sozinha, nem ficar sozinha, nem ir pra escola sozinha ela podia. Meu Deus. E levava na porta da escola e pedia pra alguém lá dentro ficar de olho nela. Tipo, não pode ir no banheiro sozinha, não podia fazer nada sozinha. Daí... Eu acho que ela achava... Eu acho que ela pensava que isso também era um fardo pros outros, tá ligado? Por conta que você, querendo ou não, você tá tirando as pessoas do que elas estão fazendo pra ir deixar elas, sabe? Querendo ou não, é isso. Daí isso também poderia ser um fardo. Eu acho, na minha opinião, que seria até bem interessante falar com ela, mas infelizmente não dá mais, né? Seria interessante. E, mano, a gente já tá chegando aqui a quase 1h20, então eu vou passar bem rápido. Eu falei pra você que passaria rápido e você nem ia perceber. Então eu vou te fazer a última pergunta que eu faço pra todo mundo, e daí a gente sai por aqui, que é, quando você olha a sua vida inteira, qual é a percepção que você tem dela? Qual é a percepção que você tem da sua vida? O que você acha sobre ela? Se você se olhasse agora mesmo numa televisão e você visse sua vida inteira passando nela, o que você iria pensar sobre ela? Olha, eu acho que ainda posso melhorar bastante coisa, mas assim, profissionalmente falando, eu sou muito feliz, assim, eu gosto do que eu faço. Eu só não gosto de salário, né? Podia ser mais alto, mas acho que todo mundo é assim. Mas, assim, eu escolhi uma profissão que, cara, eu acho que não poderia ter sido melhor, entendeu? Assim, o destino foi me levando para esse lado, né? Eu fiz artes pensando numa coisa e fui parar na saúde mental, que não tinha nada a ver com a história. Mas se você parar para pensar, tem tudo a ver. Que envolve a arte terapia e todas aquelas coisas todas, né? E eu amo o que eu faço.
acho que eu tô realizada. Amorosamente não, mas o resto tá tudo certo. Ah, mano, eu jurava que você era casada. Não, Jurava. eu sou. Aliás, eu sou divorciada e meu ex-marido, ele tem problema com dependência química. Então foi por isso que a gente largou. Ele optou pela química do que a família. Então a gente acabou terminando, mas acredito que ele deve estar bem em algum lugar aí. Faz 2 anos que a gente se separou. E eu trabalho no Bezerra e trabalho em outra comunidade terapêutica também. Aí agora eu vou te falar um pouquinho só da comunidade, que é rapidinho. Porque assim, que lá só cuida de alcoólatra e adicto. Então lá é uma coisa mais. É bem diferente do Bezerra, porque no Bezerra as pessoas fazem tudo por eles. Na comunidade, não. A pessoa é internada, ela tem que lavar, ela tem que passar, ela tem que cozinhar. E os portões ficam abertos. Então só fica internado quem realmente quer se tratar, entendeu? São 6 meses de internação. É um lugar que você também pode conhecer se você quiser. Seria interessante, é que eu curto muito essa parada de lugares diferentes para conhecer e eu curto muito aprender sobre as pessoas, sabe? Então eu acho bem legal, tipo, eu ir lá ver como é que isso funciona, por conta que, mano, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de experiência para daí eu poder criar uma perspectiva na minha vida, tá ligado? Eu gosto de ter perspectiva da minha vida e tudo mais. E daí, pô, isso daí pode me dar uma perspectiva totalmente diferente. Até por conta que lá eu vou conhecer pessoas totalmente diferentes uma da outra. Entende? Pessoas que eu pensei em conhecer na minha vida. E com toda certeza vai ser uma experiência única, querendo ou não. Com toda certeza vai ser uma experiência única. Então, acho que seria muito interessante. Quê? E a gente pode combinar, assim, de você estar conhecendo os dois hospitais, o hospital e a comunidade. Você vai ver a diferença dos ambientes, de todo o tratamento. Mas a finalidade sempre é a mesma, ajudar a galera aí que está na dependência química. Ah, claro, mano, seria um prazer. Depois eu te falo sobre aquela coisa de entrevistar os caras lá e coisa do tipo, que eu acho que realmente seria bem interessante. E até por conta que, mano, quando você reflete sobre sua vida, aí você vai parando pra pensar direito, tá ligado? Você vai parando pra pensar e daí os caras podem falar, mano, quer saber? Realmente, olha só como é que tá a minha vida. Entende? Por conta que primeiro você tem que saber como é a sua vida, né? Você tem que pensar nela para depois consertar os erros do passado e, consecutivamente, você também, né, melhorar as coisas no futuro. Então, vai que vai. É um tratamento legal essa parada de conversar com eles. É uma coisa muito legal que pode funcionar muito bem. Então, cara, então é isso. A gente vai acabando por aqui. Cara, divulga tudo que você precisar divulgar pra galera. Seu podcast vai estar disponível amanhã, às 8 horas. Eu espero que você tenha gostado. Eu adorei falar com você. Eu também. E a gente vai se falando, tá bom? Foi um prazer estar aqui. Cara, é pra falar suas redes sociais. É pra falar suas redes sociais mesmo. Então, tá, pera. Eu tenho que mudar meu discurso. A galera sempre acha que eu não tô falando pra divulgar, então divulga suas redes sociais. Tchau. A galera sempre acha isso. Eu sempre tenho que falar, é pra divulgar, tá? Então eu vou ter que mudar um pouquinho esse meu discurso. Então vamos lá, cara. Vamos lá, divulga aí suas redes sociais e a gente acaba. O meu Instagram tá ad_Moreira com 2 i, tá? E aí vocês também podem seguir a Casa de Saúde Bezerra de Menezes, que é onde eu trabalho, e a Comunidade Terapêutica Peniel. Então, se você colocar no Instagram, vai aparecer todos esses lugares aí. E no Facebook tá Adriana Moreira. Ai, mano, então é isso. Muito obrigado por ter participado. No futuro a gente fala de novo e amanhã eu te mando tudo que você precisar. E tenha uma boa noite. Muito obrigado mesmo. Tchau. Tchau.